Passando aqui hoje para mostrar algo que acontece no sistema familiar, acontece nas nossas vidas, aconteceu na minha vida, e isso atrapalha para que a gente tenha uma vida mais leve, atrapalha da gente ter sucesso profissional, atrapalha da gente dormir bem de noite. E o que atrapalha? Então, quando a gente tem algum conflito familiar, ou com mãe, ou com pai, com alguém da nossa origem, com alguém que faz parte profundamente da nossa história, isso causa ansiedade, isso causa tristeza, isso causa culpa, porque tu fica pensando assim, nossa, como que eu brigo com a pessoa que era para eu amar? Eu, por exemplo, eu tinha muitos conflitos com a minha mãe. Como que tu briga com aquela pessoa que foi a pessoa que te trouxe ao mundo, que te deu a vida? Isso causa um desconforto interno muito grande, te tira a paz. O pai e a mãe. E eles se conhecem, eles namoram e eles têm um bebezinho. E esse bebezinho é tu. E esse bebezinho, pensa, por mais que os pais possam talvez terem te dado para adoção, terem te deixado com outra pessoa para cuidar de ti, em algum momento esses pais decidiram que iam ter essa vida, que iam ter esse bebê. E aí tu vai crescendo e agora estudando psicanálise, eu vou vendo o quanto tanto o menino quanto a menina são apaixonados pelos pais. Então, por que a gente não suporta alguém falando mal dos nossos pais? Porque a gente ama os pais, ama tanto a nossa criança interna, ama tanto, que fica muito chateada quando alguém fala mal dos nossos pais. E tu vai crescendo e tu vai vendo que esses pais não são tão heróis quanto tu pensava. Tu vai percebendo neles falhas, tu vai percebendo defeitos. E principalmente na fase da adolescência, quem é mãe aí sabe, as crianças vão ficando muito críticas, revoltadas com esses pais. Porque também estão à busca da sua identidade. Mas o que acontece aqui? Em algum momento, acontece um problema. Digamos que essa menina ou esse menino brigou aqui com o pai ou com a mãe. E entre eles, botou uma barreira aqui no meio. E essa barreira, nós como adultos, hoje na vida adulta, se estamos brigados com esses pais, a gente tem essa barreira que a gente não consegue chegar até eles. E essa barreira pode ser uma barreira de mágoas, pode ser uma barreira de cobranças, pode ser uma barreira de mal entendidos, de coisas que aconteceram. Mas o que é maior? É maior esta barreira ou é maior a vida que os teus pais te deram? Essa barreira deve ser maior e mais importante do que tudo que eles fizeram para ti, do quanto eles te cuidaram, te alimentaram, trabalharam para pôr comida na mesa, do quanto eles te corrigiram quando tu precisava. O que é preciso entender? Que mesmo que tu não concorde com os atos dos teus pais, porque meu pai é horrível, porque meu pai é isso, porque a minha mãe é aquilo, porque mesmo que tu não concorde com os atos, com o que eles fazem, um caminho para te solucionar isso é tu aceitar. Aceitar o quê? Aceitar que eles são o que são. E eles são o que são porque também eles tiveram uma criação aqui atrás dos pais deles, dos avós, tiveram uma criação que moldou quem eles são. E quem eles são, tu não vai mudar. Aceitar, bom, eu não concordo com o ato, mas eu aceito que este é meu pai. Eu aceito que esta é minha mãe. Eu aceito que ela é assim. E aí, de vez em quando, até começar a dar risada, brincar com a situação, olhar, não com um olhar incomodado. Então, percebe por que aquilo que eles fazem te incomoda. Se o que eles fazem te incomoda, tá muito mais em ti do que neles. Porque o que acontece? Quando eu brigo com pai e mãe, de romper relações, de ter um grande conflito, eu quero ir para a vida e eu quero ter sucesso financeiro, sucesso amoroso. E eu vou para a vida, e quando eu vou para a vida, eu tenho um grande espelho aqui na minha frente.
E eu me olho todos os dias nesse espelho. E tanto geneticamente quanto todos os teus aprendizados, tudo que tu viu, que tu ouviu, que tu sentiu, que tu aprendeu, que tu acredita hoje que são as tuas crenças, os teus valores, vieram aqui de trás. Então, se eu não gosto do meu pai ou não gosto da minha mãe, quando eu me olho no espelho, o que acontece? Se eu sou 50% pai, 50% mãe, geneticamente mais as características emocionais, quando eu me olho no espelho, eu não me sinto bem comigo mesma. Eu não me amo, eu não me gosto, eu tenho um desconforto, eu tenho uma baixa estima, tenho ansiedade. Por quê? Porque eu não gosto do que eu estou vendo. E o que eu estou vendo em mim, meu pai e a minha mãe. E muitas vezes agindo igualzinho ao pai ou igualzinho à mãe. Preciso concordar com as ações deles, mas eu preciso ter a humildade de ver que se não fosse eles, eu não teria a minha vida. Se não fosse eles, eu não teria crescido, não teria recebido as condições que eu tenho, não teria estudado para chegar até o sucesso que eu quero. Então, para ter esse sucesso, eu tenho que olhar para eles com humildade, saber que eles chegaram primeiro, que têm mais experiência de vida do que eu, olhar com amor e carinho, parar com essas exigências, porque o que são as exigências? São como eu gostaria que eles fossem, são as minhas cobranças de criança ainda, as carências, a sensação de abandono, essas sensações que me fizeram ter uma lista do meu pai, da minha mãe, deveria ser assim, deveria ser assado, tinha que ter me cuidado, tinha que ter me amado. Essas exigências todas devem cair por terra e tu ficar com o que realmente foi, com o que realmente é. E sem contar que a gente distorce a realidade. Por exemplo, a mãe sai para trabalhar todos os dias, o pai sai para trabalhar, a criança fica com alguém. A criança entende como abandono, entende como não ser olhada. A mãe sai com o coração partido porque ela queria ficar em casa com a criança, mas eles precisam pôr comida na mesa. O pai e a mãe, eles estão cumprindo a função de manter este lar. A criança enxerga isso como um abandono. Então, quando eu digo que a gente distorce a realidade, é que a gente não tem noção do que acontece na realidade de cada um. Olhar a sua mãe, o seu pai com agradecimento, com carinho, dizendo, não, ela é assim mesma, não vai mudar, mas o que nela tem de bom? O que nele tem de bom? E principalmente o reconhecimento, a gratidão, que se não fosse eles, tu não teria nenhum sucesso profissional. Teu primeiro sucesso foi ter nascido. E isso aqui, gente, a gente não trabalha do dia para a noite, porque a nossa criança interna, ela tem muitas mágoas, ela tem muitos medos, muita ansiedade, ela tem muitas coisas que ao longo dos anos foram se acumulando. Então, por isso, é interessante, é um trabalho talvez para a vida. Estou estudando psicanálise, atendo como consteladora familiar, e eu percebo que tem coisas que vira e mexe, o dodói que eu tenho tá lá, pai e mãe. Então, pai e mãe é um assunto que talvez a gente tenha que trabalhar a vida inteira. Nada deve ser maior do que essa relação que eles te deram à vida, que a força que tu precisa vem deles. Se tu tem a sorte de ter pai e mãe vivos, aproveita, porque a gente também não sabe o quanto tempo a gente tem para estar com eles, estar a caminho junto e resolver as questões que tu precisa resolver enquanto a pessoa está aqui. Porque depois que ela partir, tu não vai conseguir mais dizer eu sinto muito, eu gostaria de te dar um abraço, de te dar um beijo, vai ficar a saudade. Olha para eles e também percebe que a vida é limitada. A vida deles e a vida nossa. E a vida está passando. E a vida está passando e nós não temos tempo para ficar brigando. Nós temos tempo sim para evoluir, para aprender, para se desenvolver profissionalmente, para realizar sonhos e estar em paz com as pessoas que a gente ama. Não é fácil, as relações são desafiadoras, mas o amor, o carinho e perceber que tu é muito, muito amado pelos teus pais. Principalmente se tu já se tornou mãe ou pai, tu vai perceber que tu não ama ninguém
ninguém como tu ama os teus filhos. Então aí tu tem uma noção do quanto os teus pais te amam, do quanto tu foi uma criança amada, do quanto eles te pegaram no colo, tua mãe te amamentou ou não, trocou tua fralda, cuidou pra tu não tropeçar, pra te não cair. E pai e mãe, a vida toda, eles vão dar opinião na tua vida sim, porque eles acham que estão certos, porque eles querem o melhor pra ti, e eles acham que a visão deles tá certa. A visão dele tá certa, e a visão dela tá certa pra eles. E aí tu vai pegar o melhor de cada um. Um beijo no coração, espero que essa live faça sentido pra ti, que tu acalme o teu coração, que tu dê chance para paz, para tranquilidade, para os refazeres, que a vida é feita de recomeços. Um abraço e até a próxima live. Compartilha se fez sentido para ti.